Olá, pessoal! Bom, na aula de hoje nós vamos aprender como funciona a função se. Vamos ver tanto ela simples, ela sozinha, e ela em conjunto com outras funções. Tanto um se dentro do outro e ela alinhada com as funções e ou, beleza? Então vamos entender essa planilha aqui primeiramente. Bom, eu tenho uma planilha dos meus funcionários, tá? Então tem aqui os meus vendedores, quanto que eles venderam no mês, a pontualidade, certo? E aqui eu tenho os meus critérios. Então, o bônus ele vai ser sempre de 13%, tá? E a gente vai usar a função se para fazer os cálculos aqui. A venda mínima tem que ser de 50 mil e a pontualidade mínima de 80%, beleza? Primeiramente, vamos começar com a função se simples, tá? Como toda função no Excel, a gente começa com igual. Então, vou colocar igual se. Ele já vai aparecer aqui para mim, eu vou dar um tab. Beleza. A função se, ela tem três critérios, que é teste lógico, valor se verdadeiro e valor se falso. Primeiramente, qual que é o meu teste lógico? Bom, eu vou conferir se o valor da venda mensal do meu funcionário foi maior do que a venda mínima, beleza? Então, como que eu faço isso? Vou clicar aqui no valor da venda, vou clicar no sinal de maior, que é essa setinha para a direita, maior ou igual à venda mínima, certo? Acabou ali o meu critério de teste lógico, eu posso colocar um ponto e vírgula. Aí o Excel já me pede aqui valor se verdadeiro. Se essa venda for realmente maior ou igual à venda mínima, o que eu quero que aconteça? Bom, eu quero que ele tenha o bônus de 13% em cima de sua venda. Então, o que eu vou fazer? Clico nos 13%, depois no sinal de vezes, que no Excel é o asterisco, e depois novamente no número de sua venda. Ponto e vírgula novamente, o Excel me pede valor se falso. Ou seja, se a venda for menor do que essa venda mínima que eu estou pedindo para o meu critério, o que eu quero que aconteça? Eu quero que ele não receba bônus. Então, nesse caso, eu posso simplesmente colocar o número zero. Beleza, agora eu posso fechar parênteses. Agora eu vou clicar no igual. Pronto. Como ele teve uma venda maior do que o mínimo que eu estou exigindo, ele teve aqui o bônus de R$ 10.427, certo? Agora, o que acontece se eu puxar aqui os alços de preenchimento e tentar completar os outros campos? Tá vendo que ele deu um número super grande aqui, um mais ou menos, e esses dois ficaram zerados. Porque toda vez que eu uso a alça de preenchimento, ele também vem puxando as referências das células. Eu vou dar um Ctrl Z aqui. E o que eu vou fazer? Vamos analisar de novo a função. Beleza, teste lógico. Se a quantidade de venda, né, que é a minha C8, quando eu puxar, eu quero que essa referência ela desça? No nosso caso, sim, porque eu quero que a quantidade de vendas seja pega a de Mateus, Sofia, Thalita e Juan. Então, aqui eu vou deixar como está. For maior ou igual a C3. O que representa C3? A venda mínima de 50 mil. Quando eu puxar aqui, eu quero que essa célula desça? Não, porque a venda mínima sempre vai estar na C3. Então, como que eu tranco essa célula? Eu vou simplesmente, no meu teclado, clicar no F4. Quando eu clico no F4, ele vai aparecer esse cifrão na frente do C, que é a coluna, e na frente do 3, que é o número da linha. Então, agora eu estou dizendo para o Excel que, quando eu puxar a minha alça de preenchimento, essa referência vai continuar aqui, certo? Então, vamos continuar. Se for verdadeiro, o que vai acontecer? Vai pegar o valor do bônus, né, a porcentagem do bônus, e vai multiplicar pela quantidade de vendas. Então, essa porcentagem do bônus, que está na C2, ela também não vai mudar. Então, eu deixando ela selecionada, novamente, vou clicar no F4. Pronto, agora eu tranquei a referência do bônus. Aqui está certinho, que é C8 à venda. Eu quero que ele continue descendo aqui, senão vai ser igual a zero. Vou clicar no Enter novamente. Beleza, o resultado foi o mesmo. Mas o que acontece se eu puxar a alça de preenchimento dessa vez? Agora sim, ele fez as comparações corretamente. Ele está com esse traço que representa o zero, porque ele não chegou
na venda mínima que eu pedi aqui, que no caso é os 50 mil. Então, agora sim deu certo. Beleza. Vamos usar agora a função se alinhada com a função e. Beleza? Vamos lá. Dessa vez, eu quero que o meu funcionário ele só vai receber esse bônus se ele atingir a venda mínima de 50 mil, certo? E atingir a pontualidade mínima de 80%. Então, vamos lá. Selecionei aqui minha célula, igual se. Vai ser a mesma coisa, tab. Agora eu vou ter duas condições, certo? Eu vou colocar essas duas condições no meu teste lógico aqui da minha função se. Então, eu clico aqui no E, certo? Tab para selecionar. Aí ele pede o meu primeiro teste lógico. O meu primeiro teste lógico é se a venda é maior do que a venda mínima. Então, selecionei maior ou igual à venda mínima. Ponto e vírgula. Aí ele me pede outro teste. Qual que vai ser agora? Se a pontualidade é maior do que a pontualidade mínima. Então, seleciono pontualidade maior ou igual pontualidade mínima. Certo? Nenhum segredo. Agora, eu vou fechar a minha função e. Só lembrando que eu posso ter quantos testes lógicos aqui que eu quiser. Pode ser 5, 10, 15, vai depender de sua necessidade, beleza? Eu vou fazer esses dois testes aqui. Então, vou fechar parênteses para fechar minha função e. Agora, ponto e vírgula para fechar o teste lógico da função se. Então, beleza. Eu estou dizendo que eu quero que a venda seja maior do que a venda mínima e que a pontualidade seja maior que a pontualidade mínima. Se for, aí ele me pede que o valor seja verdadeiro. Ou seja, o meu funcionário vai ganhar o bônus se as duas condições forem verdadeiras. Então, vou pegar aqui o bônus de 13% e vou multiplicar pelo valor de sua venda, certo? Ponto e vírgula. Caso contrário, se as duas forem falsas ou apenas uma for verdadeira, ele não vai receber o bônus. Então, eu vou colocar agora o número 0. Certinho? Vou fechar parênteses e Enter. Agora, novamente, ele ganhou o mesmo bônus. Por quê? Ele teve tanto a venda maior do que 50 mil e a pontualidade maior do que 80%. Certo? Então, agora nós vamos fazer aquele trancamento novamente para a gente usar a alça de preenchimento, tá? Então, aqui C8 representa as vendas, eu não quero que mude. C3 representa o bônus, eu não quero que mude. Então, F4 para trancar a célula. D8 representa a pontualidade, eu quero que ele continue descendo aqui. Então, não muda nada. C4 representa aqui minha pontualidade mínima. Ele não vai mudar, F4 também. C2 representa a minha venda mínima, certo? O meu bônus, na verdade, né? Eu vou trancar com F4. E a minha C8, que representa aqui as vendas. Ele não vai trocar, então eu deixo dessa mesma maneira. Pronto, fiz os trancamentos necessários. Enter para confirmar. E agora sim eu posso usar a minha alça de preenchimento. Olha só. Então, aqui, por exemplo, no caso do Matheus, ele teve sim a pontualidade maior do que os 80%, porque foram 95%, mas a venda dele foi abaixo do que a mínima que eu defini, que era de 50 mil. Então, ele não ganhou bônus. A pessoa só ganha quando as duas condições são verdadeiras. Beleza? Bom, agora vamos ver a função se junto com a função ou. Vamos começar da mesma maneira, igual se. A função ou, como que ela funciona? Ele vai dar um resultado verdadeiro se um ou outro teste lógico for verdadeiro. Ao contrário aqui da e, que tem que ser as duas verdadeiras. Então, vamos lá. Já abri minha função se, vou abrir minha função ou logo em sequência. Ou, tab para selecionar. Beleza. Qual que é o meu teste lógico, novamente? Quantidade de vendas maior ou igual à minha venda mínima. Certo?
ponto e vírgula. Qual que é o segundo teste? Pontualidade maior ou igual à pontualidade mínima. Pronto. Esses são os meus dois testes lógicos. Fechei a função OR. Então, o que eu estou dizendo? Que se a venda mínima, a venda aqui do meu funcionário, for maior do que a mínima, ou a pontualidade for maior do que a mínima, ele vai ganhar o bônus, mesmo sendo um ou outro verdadeiro. Certo? Então, vou vir aqui no final e ponto e vírgula. Agora, a função se me pede o valor se verdadeiro. Se for verdadeiro, eu vou fazer o cálculo dos 13% vezes a venda do funcionário. Ponto e vírgula, se não, zero. Certo? Dessa vez, eu já vou realizar os trancamentos aqui. Então, C8, que representa vendas, continua. C3, que representa a venda mínima, não muda. Então, F4 para trancar a célula. D8 representa a pontualidade do funcionário, pode mudar. C4 representa a pontualidade mínima, vou trancar. C2 representa o bônus, eu vou trancar também. E C8 representa a venda aqui do meu funcionário, ela pode mudar, beleza? Então, vou vir aqui no final e fechar meus parênteses e agora eu posso dar Enter. Então, pronto. Novamente, o Diogo recebeu e agora eu posso usar aqui a minha alça de preenchimento. Então, é só para você ver. 4 dos 5 vendedores ganharam e apenas a Sofia não. Por quê? Ela não deu resultado verdadeiro nem para a venda mínima, que é de 50 mil, ela vendeu 20.400, e nem para a pontualidade, que é de 80%. Ela teve 65%. Certo? Então, aqui eu tenho a função se simples, a função se alinhada com a função e alinhada com a função ou. Então, a gente vê que são funções muito simples de serem usadas, é mais uma questão de prática mesmo, e muito útil para você fazer essa comparação e poder colocar os seus critérios ali para um funcionário, para uma questão de venda, uma questão de bônus, né? Então, foi essa a aula de hoje, espero que vocês tenham gostado. E lembrando que aqui na descrição do vídeo eu sempre deixo aqui a planilha para vocês poderem baixar e fazerem os testes aí, beleza? Se tiverem dicas de novas aulas, dúvidas, pode deixar nos comentários, beleza? Obrigado e até a próxima!